Era uma mulher vaidosa e fútil. Arrumava encrenca onde quer que pisasse. Criticava todos. E ela sempre era a certa. Não tinha amigos e todos que a conheciam queriam distância, pois sua mão e língua eram pesadas. Ela estava no confessionário contando o quanto era boa e como as pessoas eram más e mal agradecidas da sua bondade sem limites. Dizia: se eu não fosse boa, já teria feito alguma coisa para acabar com tanta soberba. O padre, coitado, um pároco velho, meio surdo, gostava de dizer que a surdez era uma bênção. Ficava incomodado com tudo aquilo. E não adiantava dizer que ela estava errada em mandar orar, pois ele sabia que ela não orava, ajoelhava, levava uma almofada e ficava aquela máquina das vinganças. Depois saía, como dizia, perdoada dos pecados. Toda semana, a mesma coisa. Ele tinha se cansado e, por isso, ele disse firme e alto: chega, Estela, chega, você passou dos limites. Ela assustou-se. Como ele sabia seu nome? De que limites ele estava falando? Ele não disse mais nada, mas toda a igreja ouviu o clamor do padre e depois o silêncio. Ela falou, chamou e nada. Saiu dali e abriu a porta do padre. Ia dizer umas verdades, mas, ao abrir, o padre caiu. Todos viram. Foi um horror. Estela tinha matado o padre. Ela negou, disse que ele falou alto e mais nada, e ela foi olhar o que acontecia. Mas não teve jeito. Cidade pequena, o pároco era muito amado, e Estela ficou marcada. Estela, a mulher que matou o padre, e diziam-lhe: veja, és tão insuportável que nem o padre aguentou. Cheia de horror, ela debatia, e quanto mais explicava, mais era a chacota da cidade. Assim, ela resolveu mudar-se. Pediu demissão e foi embora. A cidade nunca mais ouviu falar de Estela. Ela mudou-se para a capital, uma pensão, e logo arrumou trabalho. E logo arrumou encrenca. Não tinha jeito. Era uma mulher vaidosa e bonita, mas só. O resto era o charco dos pântanos. No seu trabalho, tinha uma moça muito bonita e muito simples, cuidadosa e delicada, Suzy. E ela namorava um jovem, também da empresa, Rodolfo. Os dois eram felizes e logo eles se casariam. Mas Estela apaixonou-se por Rodolfo e decidiu que ele seria dela. E pronto, de mais ninguém. Para isso, Estela mudou. Primeiro esforçou-se ao máximo com estudo e cursos e subiu de cargo. E na nova sessão, ela mudou completamente as atitudes. Eram boas com todos. Não falava mal de ninguém, nem impunha a culpa nos outros, e com seus esforços ela foi conquistando as pessoas, fazendo amigos, e logo ela era amiga de Rodolfo, que era dessa sessão. Ela era tão encantadora e tão linda, inteligente, estudiosa, era uma mulher fatal, que logo Rodolfo desinteressou-se de Suzy com sua simplicidade. Terminou o namoro e em alguns meses já estava casado com Estela. Eles pareciam muito felizes e exibiam-se na empresa. Suzy manteve sua dignidade, pois em nada foi ferida. Ele terminou assim que percebeu-se apaixonado por Estela e foi muito franco. Falou da sua simplicidade e falta de ambição. Ele queria ser rico e poderoso, para isso precisava de uma mulher de empenho. Estela e Rodolfo cada dia mais subiam de escalão, e logo ninguém lembrava os primeiros degraus e as pessoas que ali ficaram. Suzy, quando a mãe, muito doente, morreu, ela teve mais tempo e voltou a estudar, fazer curso e aprender idiomas.
manteve a simplicidade. Como era filha única, foi fácil o inventário. Ela tinha umas economias e, por isso, vendeu a casa que moravam num bairro mais distante e, com suas economias, mudou-se mais próxima da cidade. Foi para uma autoescola, a habilitação em mãos, comprou um carro à prestação, ficou mais fácil sair do trabalho para a faculdade, pois tinha feito muitos cursinhos gratuitos pelo sindicato e conseguiu a faculdade. Ela seria a primeira engenheira mecânica da faculdade. Foi uma luta conseguir essa vaga. Curso exclusivamente masculino. Mas ela tinha vocação. Descobriu por acaso a vocação quando o carro quebrou a caminho de casa à noite. Ela mesma resolveu o problema na pura intuição. Depois disso, começou a investir neste setor. E como era ausente de mulheres nesta área, ela era uma pioneira. Na faculdade, conheceu Leonardo, um jovem muito risonho e brincalhão. E logo eram grandes amigos. Estudavam juntos e, na hora do lanche, ele sempre pagava. Conversavam muito sobre o futuro, o que queriam fazer e do sonho de ter uma empresa aérea ou investir na Fórmula 1. Tudo bobagem de jovens, mas eles riram muito disso. E ele dizia que admirava a coragem dela em ser mecânica. Ela corrigia, é engenheira, e riam-se muito. Suzy percebeu que esquecera Rodolfo e que o seu coração, aos poucos, foi tomado por Leonardo. Então, muito sincera que era, foi conversar com ele e lhe disse que estava tendo dificuldades de ser sua amiga, pois descobriu que o amor tomara conta de si e que, talvez, fosse melhor eles ficarem longe um do outro. Leonardo falou que também estava tomado de amor e que era melhor eles ficarem juntos. Agora que eles namoravam, a vida seguia normal. Ela conseguiu subir um pouco na empresa. Mas, como ficara mais próxima de Rodolfo e Estela, e ela, Estela, era muito dura e implicava muito com ela, Suzy resolveu pedir demissão. Saiu da empresa e foi trabalhar em outra pequena. O dono da empresa estava doente e não tinha para quem deixar a empresa. Resolveu vender. Suzy propôs comprar, pagaria com seu trabalho e, depois de muitos encontros e muitos acordos com os advogados, ela era a dona da empresa. Assim que tornou-se a proprietária, ela mudou praticamente tudo da empresa. Tudo o que conhecia, ela punha em prática, e logo a empresa tornou-se conhecida, e com esforço estava crescendo na área da mecânica, e tinha sempre uma manchinha de graxa. Leonardo limpava com carinho e dizia: "Sabe o que mais ama em ti? Sua simplicidade." Ela ria. "Horas, namora uma mecânica, qual o quê?" Ele ria e dizia: "Engenheira." O amor dos dois era muito cheio de confiança recíproca e de muita paz. Ele pediu sua mão em casamento e chegou o momento de conhecer a família. Então ela explicou que ela era filha de mãe solteira e que a mãe já tinha falecido. Não tinha família, não conheceu, melhor dizendo, ninguém da sua família, já que, quando a mãe ficou grávida, foi expulsa da cidade que nasceu. Leonardo ficou surpreso com a força e coragem da mãe de Suzy e de como tinha educado bem a filha. Ela levou ele na casa dela, disse que era própria e que eles poderiam morar ali após o casamento, e isso evitaria o aluguel. Ele riu, dizendo que a casa dele também era própria e talvez mais apropriada para eles. Ela foi conhecer a família e ficou surpresa em descobrir que ele era o filho do seu ex-patrão. Foi chocante para ele também, e Leonardo ficou mais surpreso ainda, e explica para o pai que sempre escondera sua posição de rico, porque todas as moças interessavam-se pelo seu dinheiro e não por ele. Quando conheceu a Suzy, notou que ela não o conhecia dos jornais e revistas, e foi sua primeira pergunta: que jornal e revista ela lia? Ela riu muito e disse: "Nenhum.
eu estudo, não tenho tempo para revistas ou jornais. Depois notou que ela era muito simples e ocupada. Estava empenhada em ser engenheira e, como eram amigos, não preocupou-se em saber onde morava ou onde trabalhava. E ela também não mostrou nenhum interesse nisso. E o tempo passou, veio o amor e eles continuaram a encontrar-se somente na faculdade. E os encontros de bibliotecas para pesquisas e os namoros, Suzy gostava da natureza. Era bosque ou passeios de carro, geralmente no dela, um carro antigo e simples. Somente com pedido de casamento é que ela contou de sua vida e mostrou sua casa. O pai ficou satisfeito e perguntou onde ela estava trabalhando. Ela contou da oficina mecânica. Ele riu com gosto, disse que agora ela seria uma dama e não uma mecânica. Ela disse: "Vou casar-me, não mudar de vida, somente de estado civil. Continuarei mecânica, vou terminar a faculdade e vou investir na mecânica aérea." Nada mais foi dito. E assim foi. O tempo passou e, um dia, numa festa na casa dos sogros, reviu Rodolfo e Estela, que belos exibiam-se para os patrões. Ela chegou e aproximou-se. "Boa noite. Como vai, Rodolfo? Estela?" Eles mediram-na de cima a baixo e esnobaram a simplicidade de seu vestido longo e clássico, mas sem nenhum enfeite ou decote escandaloso. Ela virou para os sogros e disse: "Leonardo logo desce. Atrasou-se um pouco. Como vão?" "Bem, minha filha. Você sempre bela. Soube que fechou o contrato com a Embratel." "Sim, fechei. Hoje é a festa. Será uma dupla comemoração. Leonardo abrindo mais uma filial de vossa empresa e eu cuidando dos aviões." Saíram abraçados, deixando os nobres de queixo caído. Depois foram informados que Suzy era a esposa amada do filho caçula e que não dependia dos sogros para nada, e era dona da maior empresa de engenharia mecânica aérea do país, e a pessoa mais simples e meiga do mundo, encantando os sogros o tempo todo. Suzy não ficou na festa. Depois dos brindes e comemorações, saíram felizes para casa. Eram pessoas realizadas, sem perder a boa educação, sem perder a ética, sem baixar em moral. De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma?